Laura Medeiros nos traz o Correio da Semana. Laura. Olá, amigos do Curva do S, sejam bem-vindos a mais um Correio da Semana. E a nossa primeira pergunta de hoje é de Porto Alegre, do Rafael Siqueira. E ele quer saber se com a renovação de Dale Jr., a equipe Hendrick vai dar mais força ao carro 88 nos playoffs? E com a palavra o especialista na força do mal. Obrigado. Eu acho o seguinte, acho que não muda nada. Eu acho que a questão do Dale Earnhardt Jr., por exemplo, uma coisa que as pessoas às vezes têm, e eu penso até diferente de você algumas vezes, eu acho que o piloto, de maneira geral, ele tem vontade de vencer. É a gana dele, ele pode ter fases ruins por motivos pessoais, etc. e tal, mas eu não acredito nisso. O piloto está indo bem antes de assinar o contrato, o piloto depois ele relaxa. Eu acho que o piloto está sempre nesse nível. Nesse nível, o piloto está sempre competindo e sempre querendo vencer, com raras exceções. Eu só acho que dá tranquilidade para o Dale Jr. Nesse aspecto, eu acho positivo. Mas ele vai continuar batalhando, como no início do ano o Rick Hendrick trocou e botou o Steve Letarte com ele no prédio ou botou ele no prédio do Jimmy Johnson, e o Rick Hendrick vai fazer tudo para o Dale Jr. eventualmente ganhar um campeonato. A nível de equipe, então, também não muda nada. O que ele fazia antes vai continuar fazendo, nem mais nem menos, o Rick Hendrick. Eu acho que sim, pelo menos por enquanto. Acho que ele deu uma sacudida no início do ano com o Steve Letarte. Acho que pelo menos aí, a não ser que haja um super fracasso no Chase, mas que ele vá para o Chase, termine aí entre os 10 primeiros, pelo menos no ano que vem ele continua com o Steve Letarte. Com exceção do Brad Keselowski, o Dale Jr., o piloto que mais avançou esse ano em relação ao ano passado. E a nossa segunda pergunta é do Zenon Alcântara, do Rio de Janeiro. Ele quer saber se com esse bom momento da Dodge, principalmente com o carro 2, pode se estender até as corridas do título ou na hora do Chase Keselowski vai desaparecer? Na minha opinião, não. Na minha opinião, o Brad Keselowski está tendo sucesso, mas quando chegar no Chase, eu acho que as equipes mais experientes, Sérgio, principalmente a equipe do Rick Hendrick e também de Jack Roush, têm carros preparados especialmente para o Chase. Eu acho que o gás do Keselowski vai terminar. E engraçado, eu sou o anti-Dodge. Eu acho o seguinte, é possível, mas eu acho que é uma grande pergunta. Eu acho que fica difícil prever, porque a gente já viu, pelo menos a gente já viu Casey Kane, Kurt Busch e outros pilotos. Esse ano mesmo teve a fase Kevin Harvick, teve uma certa fase Kyle Busch, que a gente vê os pilotos indo bem, depois eles caem. Isso, evidentemente, o Brad Keselowski está sujeito a acontecer. Agora, o que me impressiona ou tem me impressionado nessa questão do Brad Keselowski são os resultados dele impressionantes nas últimas voltas. É uma consistência muito grande. Então, acho que é uma grande pergunta. Eu fico na dúvida, honestamente, estou em cima do muro, não sei dizer. É possível que ele caia, mas eu não contaria que ele vai cair, não. Eu acho que ele pode perfeitamente ser um candidato ao título. E o Correio da Semana vai ficando por aqui. Eu aguardo novas perguntas pelo correio @curvados.com. E não esqueça que essa sexta-feira, dia 9, o aniversário do Racha Tarumã. Aguardo vocês lá. Até semana que vem. Valeu, Laura. No próximo fim de semana temos a prova de Richmond, a última antes dos playoffs, prova decisiva, Sérgio Lago. Se não chover. Se não chover, vamos estar torcendo. Exatamente. É uma prova muito importante, Roberto. Uma prova no sábado à noite, assim como era Atlanta, a primeira data de Atlanta, domingo à noite, mas é a prova de sábado à noite, uma típica prova noturna. E Richmond é uma pista muito estranha, Roberto. Tanto Clint Bowyer quanto o Denny Hamlin, por exemplo, são bons pilotos lá. A gente está fazendo isso gravado, sem saber o final, o resultado de Atlanta, então não dá para dizer, mas vai ter disputa pelo campeonato. Pode ter acontecido alguma coisa em Atlanta que esteja tudo definido, mas eu não acredito. Eu acho que deve ser uma prova bastante interessante e deve ter pelo menos uma posição ali, acredito. Acredito que vai ser uma posição que vai estar sendo disputada em Richmond para o campeonato. É uma prova muito estranha, Roberto Figueiredo. Estranha? Sim, muito estranha. Por exemplo, quando o Tony Stewart não conseguiu se classificar para o Chase, ele e o Jeff Gordon estavam ameaçados, inclusive, e os dois fizeram uma prova muito ruim. Para sorte do Jeff Gordon, o Tony Stewart fez uma prova pior ainda, porque os dois estavam lá atrás. E é uma prova que, se o piloto não tem um acerto, ele vai mal mesmo. Vai mal mesmo, assim, vai dando tudo errado. Se ele tem um acerto, ele está lá na frente. Então é por isso que eu digo, não dá para contar ninguém ali. O Denny Hamlin corre bem em Richmond, mas não dá para contar. Sérgio, tivemos aproximadamente umas 5 horas desde do adiamento da corrida até a gravação agora do Curva do S. Você já mudou de ideia, achando uma ideia que você teve que o Clint Bowyer se dá melhor do que o
Brad Keselowski nessas últimas 2 corridas? Já repensou? Acho bem possível. Acho bem possível. Se dar melhor pode ser tão simples quanto o Clint Boy chegar em 8º numa corrida, o Brad Keselowski em 12º, e na outra corrida o Brad Keselowski chega em 5º e o Clint Boy em 6º. Na soma dos pontos, o Clint Boy estaria se dando melhor que o Brad Keselowski. Acredito que sim. Muito bem, ficou registrado então. O Curva do S fica por aqui, próxima semana tem mais. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá.